queria apresentar para vocês um pouco da estrutura da mente. E apresentando essa estrutura da mente, como é que essas divisões do que se pensa a mente dentro da estrutura iógica correspondem ao que a aura é também. E aí vocês vão entender por que a gente poderia concluir, e eu já estou apresentando a conclusão, por que a mente está na aura. Pelo menos assim, a grande parte da mente. Tem uma parte da mente que foi a parte que a gente comentou na aula passada que não está na aura. Todo o restante dela está na aura. Numa divisão de mente que a gente tem dividido por 3 também, mas não é a divisão que a gente conhece pelos campos da consciência. Mente negativa, mente positiva e mente neutra. Tá? Que são a divisão pelos campos da consciência. Maneira de olhar a mente a partir dessa lente por onde a luz passa. Agora a gente vai olhar a partir de uma estrutura que se conecta muito com a estrutura da manifestação e como que os aspectos mentais se desenvolvem na manifestação. Que seria, para quem já vai ler, só para falar, para quem relembrar aí, mas eu vou explicar, o Manas, Ahankar e Buddhi. O Buddhi nós falamos na aula passada quando a gente sincronizou o número 1, 4 e 7. A gente pode olhar um pouquinho para eles dentro daquela lógica do jogo da velha, entendendo as correlações e por que o 7 tem a ver com o 4, que tem a ver com 1. E eu abri um pouco aquele 4 ali para falar um pouco do aspecto Buddhi, onde esse campo da mente pode se abrir para receber a unidade 1, então essa conexão direta e essa fortaleza que é gerada, esse campo eletromagnético que é gerado, quando Purusha se acopla em Buddhi. Purusha, vamos compreender assim, de uma maneira mais grosseira como alma, só para a gente ter uma visualização, seria assim, a alma do humano. Quando a gente fala de alma no aspecto iógico, nós estamos muitas vezes falando do que representa Purusha, e Purusha como uma consciência dessa alma, dessa essência, que se assenta no coração, aonde Buddhi está alocado, e então pode preencher o espaço. Quando preenche esse espaço, é como se você sentisse um calor, porque preencheu, um aconchego, e desse calor o seu campo eletromagnético se fortalece, você reconhece a sua presença e você se sente fortalecido, não sente que os outros são inimigos, não sente que nada é diferente, que você é parte dessa mesma vida. Tá? Esse é o processo que ocorre. Mas só para a gente resgatar aqui, a gente já olhou isso em outros momentos, eu vou falar de uma maneira muito rápida, eu vou reduzir uma história longa em pequenos passos aqui, só para a gente ter uma visualização do aspecto da manifestação mesmo, e como é que esses aspectos mentais surgem. A gente entender um tanto dessa condição, assim, para você entender, mas aonde que a mente surge? Como é que a mente surge nessa dinâmica toda da vida acontecendo? Vamos pensar assim, segundo a ciência iógica, quando a gente vai olhar a cosmogonia, a maneira como a vida acontece, nós temos uma única instância universal e infinita, que a gente chama de Paramshiva, dentro da linguagem tântrica. Vou usar essa linguagem para a gente se aproximar aqui e ter as mesmas referências. Então a gente chama de Paramshiva. Param, aquilo que está além. Shiva como consciência. Aqui não é um aspecto polarizado, é um aspecto de consciência, por isso que é Paramshiva, aquilo que está além dessa consciência. Aquilo que está além é o infinito. Nesse aspecto aqui não tem polaridade ainda, é união, é totalidade, é a coisa que ainda não se dividiu, é o aspecto do infinito. Tá? Esse é o Paramshiva, a consciência infinita. Dentro dessa consciência infinita, é como se a gente pudesse, dentro dela, coletar algumas características diferentes dentro do próprio infinito. Quando a gente olha para o infinito, a gente percebe que dentro do infinito existem nuances diferentes. Quais são essas nuances? São duas, Shiva e Shakti. Tá? Então, quando a gente olha para o infinito, a gente percebe 2 movimentos dentro desse infinito característicos, um deles com uma característica de Shiva e outro deles com uma característica de Shakti. Ainda não tem polaridade, porque a gente ainda está dentro do infinito. Mas essas características, esses 2 potenciais, então vamos visualizando aí. Tem o grande infinito, quando você pode olhar, observar dentro desse infinito, ele tem características. Dentro dessas características você consegue separar em grupos, mais ou menos esse infinito, um grupo que é Shiva, um grupo que é Shakti, e dentro desse grupo que tem a característica de Shakti, há um padrão de utilizar a intensidade para quebrar. Tá? Esse é o padrão de Shakti. E o padrão de Shiva é um tipo de padrão que pode abraçar essa intensidade de Shakti. Então seria um complementando o outro. Enquanto um entra com a força, o outro pode se abrir para acolher essa força. Tá? Então Shiva é essa consciência que se abre para acolher e Shakti é a força que vem com intensidade para quebrar. Essa força de Shakti começa a se mover com uma intensidade para quebrar, começa a conseguir quebrar o infinito, o que é uma loucura do ponto de vista lógico. Tá? Do ponto de vista lógico, isso não faz nenhum sentido.
uma força que está dentro do próprio infinito e começa a quebrar ele de modo a diminuir a intensidade. Isso não faz sentido lógico, mas é assim que a vida acontece. A vida não é para ser lógica, ela tem o seu modelo próprio de funcionamento. Então, mas Shakti começa a quebrar essas, vamos colocar assim, essas partículas do infinito e dividir essas partículas, dividir, até que começa a se restringir. É o que chama lá na tradição iógica, nós não vamos entrar aqui nisso hoje, entramos em outro momento, mas são 5 restritores. Então existem 5 possibilidades de restringir, você reduz espaço, reduz conhecimento, reduz tempo, uma vontade de juntar e um acabamento dessas restrições. A Shakti restringe, passa por esses 5 restritores principais, existem outros, mas esses são os principais, o grupo principal, que reduz a intensidade até que essa intensidade é reduzida de modo que a gente consiga perceber, e agora aqui, como a gente começa a perceber uma qualidade vibracional. Então visualize, é um grande infinito, não tem aspecto nada, é uma totalidade sem forma, sem fim, sem conseguir modelar, você não consegue perceber nada, né? Como se a gente pudesse estar dentro do infinito nesse sentido, né? Observando, estamos, mas não nessa condição. Ocorrem essas movimentações, se dividem. Quando o infinito vai ser dividido, o que sobra dessa divisão do infinito, pelo menos essa divisão inicial, o resultado dessa divisão é uma qualidade vibracional. Melhor, 3 qualidades vibracionais que vocês conhecem. São os gunas. São 4, mas aqui nós vamos falar de 3. Os gunas, então, Rajas, Sattva e Tamas. Tá bom? São os 3 gunas. Os gunas são o resultado da redução de Shakti agindo dentro do infinito. Ou seja, era um campo de vibração. E esse campo de vibração na matéria, tá? Então pense assim, nós estávamos no campo do infinito, reduzimos o infinito e o que resultou dessa redução é um campo de vibração. Esse campo de vibração na dualidade, porque agora aqui já está na manifestação, já está dividido, compõe o que a gente chama de consciência dentro da manifestação. Vai ser chamado de Chitta, ou Chitta. Tá? Então, um campo de consciência dentro da manifestação, composto e formado por essas 3 qualidades principais de vibração: Rajas, Sattva e Tamas. Essas 3 qualidades compõem esse grande campo de consciência já da matéria. O movimento dessas, assim como o Shakti se movia no infinito, continuou se movendo na manifestação. É o mesmo padrão, é a mesma força, continua quebrando. Então ela continua agindo e movimentando essas 3 instâncias, que já têm características diferentes. Então a Sattva, uma qualidade muito sutil e muito ordenada, vamos dizer assim, ela compõe uma beleza de ordem. Rajas, um movimento frenético, e Tamas, uma parada, mas que não é simplesmente uma parada, é o estado de você trazer também um peso junto. Então, quando o Sattva lida com o leve, o Tamas está lidando com o pesado e o Rajas está lidando com o veloz, o rápido, em níveis de qualidade vibracional. A gente pode entrar mais sobre isso, não é hoje o objetivo disso, mas só para vocês terem uma visualização. Por que me interessa isso e por que eu estou apontando isso? Porque esse movimento dessas 3 características se entrelaçando dentro desse campo de totalidade onde elas estão sendo estimuladas por Shakti, é que vai promover o que a gente entende por mente. Então, mente, no que a gente pode compreender dentro da ciência yógica, essa divisão de manas, ahankara e buddhi, é promovido pelo movimento dessas 3 instâncias dentro desse campo de consciência já na manifestação, sendo estimulados por Shakti. Então, Shakti estimula esse campo, movimentando essas matérias com qualidades vibracionais diferentes, uma sátvica, uma rajásica e uma tamásica, movimenta essas 3 qualidades. O que resulta desse movimento, assim como o que resultou do movimento do infinito foram essas qualidades, o que resulta do movimento nessas qualidades são os aspectos mentais. Então, vamos pensar lá. Quando Rajas se move de um movimento de uma maneira específica, gera ahankara. Quando Tamas se move, gera manas. E quando Sattva se move, gera buddhi. Tá? Então, esses são os aspectos. Por isso que eu queria apontar para vocês entenderem como é que é composto a manifestação dessa estrutura mental, que é aqui onde eu queria chegar, que se conectam com o que a gente falou na aula passada. Então, nós apresentamos rapidamente na aula passada, dentro da lógica do número 1, 4 e 7, o aspecto buddhi, que eu retomei aqui já no início da aula. Então, buddhi sendo esse campo de consciência que pode acolher a manifestação do infinito. Então, na manifestação,
esse campo búdico pode se conectar novamente com esse campo do infinito, que ainda não foi dividido. Como? Através de Purusha. Purusha é, vamos dizer assim, um pedaço do infinito dentro do finito se manifestando na individualidade. É um espelho. É aquilo que a gente já conversou sobre identidade, idêntico. Então, Purusha é idêntico ao infinito, mas na individualidade, no indivíduo, na dualidade, na manifestação. Budi é o aspecto da mente, por ser estimulado por Sattva, que pode acessar essa qualidade de maior sutileza, de reconhecimento da sutileza, tão sutil quanto a alma pode ser. Por isso que a alma é 1 e se conecta lá com o 9. O campo sutil é aquela dupla do 1 e do 9. Mais ou menos assimilados aí por maioria de vocês essa parte. E aí nós temos dois aspectos aqui que nós não falamos na última aula e que eu gostaria de apresentar para a gente entender como que a aura também é constituída por essas duas etapas. Manas, se vocês forem procurar, vocês vão ver que ela lida muito, é uma área da mente que lida muito com o fazer, sabe fazer as coisas, tem a habilidade para fazer. Ela consegue organizar informações, utilizar os registros para colocar em uma habilidade específica e executar coisas. Tá? Então é a área da mente que sabe fazer coisas e que sabe ordenar processos. Veja, não é isso que nós falamos um tanto que é a nossa aura, um registro de memórias. Você só sabe porque você tem, vamos dizer assim, no sentido do fazer mais convencional, que não é aquele saber da intuição, da sabedoria que pode transcender essa necessidade de um registro, mas são as coisas que você sabe fazer porque você fez ou por muito tempo, ou porque você foi aprendendo ao longo do tempo. Então, Manas tem a capacidade de aprender, porque pode ordenar processos e aprender novos processos a partir daquilo que já foi vivenciado. Então, consegue introduzir novos elementos na vida, porque aprende e consegue replicar, porque tem acesso a esse banco de dados. Então, Manas é o banco de dados e esse mesmo banco de dados que é a aura que está nos envolvendo. E que é aqui também, quando nós comentamos lá sobre a diferença do consciente, inconsciente e subconsciente, se vocês lembrarem, é Manas no aspecto consciente que pode ter um acesso ao subconsciente. E aqui que está o grande problema do nosso, que é o subconsciente descarrega todo o lixo em Manas. E aí começam a se fazer os hábitos e criar uma manutenção dos hábitos que sabe fazer, mas a partir dos padrões que estão impregnados lá no subconsciente. Então o subconsciente descarrega o lixo em Manas. E aí Manas, achando que está tendo um acesso a recursos e a registros, continua utilizando aquilo como se fosse um registro bom a ser utilizado, porque não tem clareza do que é preciso ser feito. E é Manas também que vai lidar muito com os sentidos. Então tudo que chega a você pelo aspecto sensorial, pelos 5 sentidos, vai ser ordenado e organizado por Manas, porque é o registro das informações. Então tudo que você experimenta, seja vendo, seja saboreando, seja sentindo, seja ouvindo, vai ser registrado em Manas, criando um grande banco de dados aí para que você tenha um acesso a essas informações. Por isso que a gente tem acesso às informações. E o fato não é ter o banco de dados, o problema é o sentido que se dá a partir do banco de dados. E aqui que está um grande problema quando a Ahankar entra na jogada. Então veja, Manas é um grande banco de dados onde pode ser reproduzido as coisas, você pode colocar a sua habilidade na vida a partir desse aspecto da mente que sabe ordenar os processos. Manas. Ahankar é onde começa o sentido de posse desses aspectos. Então é quando você começa a dar um sentido de eu e meu. É quando você começa a sentir que há uma identidade, há um indivíduo e uma noção de indivíduo, até melhor dizendo, uma noção de indivíduo e que esse indivíduo pode ter posses, tá? Que pode possuir a habilidade de fazer algo. Então, quando você poderia cozinhar, fazer uma bela alimentação e a alimentação ser feita por essa habilidade de Manas, porque Manas tem a habilidade de olhar os ingredientes, fazer as combinações, o tempo de cozimento, consegue produzir, porque Manas sabe, porque tem acesso às informações, ou pode buscar aonde as informações estão, porque sabe buscar as informações. A Ahankar vai chegar e vai dizer, eu cozinhei bem essa comida. Então perceba a diferença aqui. Então quando tem uma área da mente que sabe fazer, que tem as habilidades, a outra vai dar um sentido de si a partir dessas habilidades. Mas o Ahankar não é o problema aqui. Eu estou dando um aspecto negativo que é essa ideia de que você precisa se dar um sentido de si a partir daquilo que é feito, ou a partir daquilo que é tocado. No caso, Manas também vai tocar, vai ouvir, ou você vai ter um sentido de posse, né? No sentido de que você conseguiu aquelas coisas a partir das suas habilidades, então você determina que aquele é o reino onde você
está coordenando, porque você conseguiu com as suas habilidades, então você sente que aquilo é seu, dá uma ideia de posse e que vai falar aqui o arranca nesse aspecto territorial que nós já comentamos da aura, porque a aura é um ponto no meio do espaço, do tempo-espaço, ou seja, ela é um sentido de localização territorial. No entanto, ela não determina o território, porque ela tem uma capacidade de se fundir. Arranca, desestruturado, desvitalizado, vai querer dar um sentido de posse, vai limitar os espaços. São as duas funções principais aí da aura, que é recurso de memória, um banco de dados que nos envolve um acesso ao subconsciente, que determina a nossa presença, e um sentido de si a partir disso que parece ser a presença quando desvitalizado. Manas e arranca. Bud, nesse aspecto, está fora da aura. No entanto, impacta completamente a aura. Bud está muito mais dentro desse complexo aqui do coração. É quase que geográfico mesmo essa localização de Bud dentro do coração. Muitos textos apontam para lá. Tem textos que apontam diferente, tá? Só para vocês terem essa referência. Mas a maioria dos textos aponta Bud estando nessa região do coração. No entanto, não estando na aura, impacta. E a aura é completamente determinada por essa vivência de Bud. Porque, como eu já comentei com vocês, quando o coração está expandido, ele impacta profundamente a aura. Ele é o campo eletromagnético mais poderoso do corpo. Então, impacta completamente a aura. E, se vocês lembrarem lá nas duplas, 4 se conecta com 6. Ou seja, o 4 também tem uma influência na linha do arco. Pela dupla, pelo estímulo dessa capacidade de se abrir para a vida. Então, é o 4 aqui dentro dessa estrutura sátvica, búdica, neutra, que pode acolher esse aspecto da manifestação infinita e então impactar a aura totalmente. Tá? Isso eu estou apontando nessa nossa relação de estudo com a aura, tá? Porque a gente poderia olhar por diversas perspectivas, essas 3 instâncias aqui. Eu estou apontando dentro da nossa ótica de estudo aqui, que é a aura. Como que essas 3 instâncias se relacionam com a aura e podem influenciar os aspectos da aura. 2 delas sendo parte constituinte da aura. O arranca, num outro sentido, a gente poderia entender ele também dentro da estrutura da aura, dando um sentido de presença de si mesmo, a partir daquilo que pode ser feito, daquilo que você pode tocar, onde você pode atuar a partir da habilidade de manas. Ele é um tipo de força que pode unir coisas, então criar coisas unidas. Porque você só vai perceber o sentido de si se você conseguir juntar coisas, juntar fragmentos de histórias, ou de habilidades, ou de qualquer coisa. Você precisa juntar fragmentos, coisas que estão fragmentadas, numa única condição, ou seja, numa única imagem. Isso que é o que a gente chama de autoimagem. É uma habilidade que a Hanker tem de unir fragmentos e colocar numa única perspectiva. Por isso que você enxerga uma única imagem, quando você se dá um sentido de si mesmo, porque o arranca foi capaz de unir, de grudar essas informações. Quando desvitalizado, ele vai grudar informações que são desnecessárias e que não são a realidade. Por isso que você fica acreditando que você é algo que você não é, você não tem uma noção exata daquilo que você é. No entanto, a Hanker pode unir e conceber a própria imagem do divino. É por isso que a Hanker está lá, é por isso que você não elimina esse aspecto da mente. A Hanker é um aspecto da mente. É um aspecto que te locomove na vida, que pode te unir dentro desse veículo, te dar um senso de profunda concisão, estar conciso, unido, e então se mover na vida. A Hanker é o responsável por perceber isso. Ele pode perceber uma fantasia e se relacionar com essa fantasia, ou ele pode perceber a realidade e se relacionar com a realidade. Tá? Por isso que não é errado. Eu costumava brincar bastante tempo, não sei se vocês já ouviram essa piada que eu contava, piada no sentido assim, só de... é uma graça, né? Vocês sabem que o nosso polegar, o dedão na mão, é o sentido de si mesmo, né? E eu costumava brincar assim, não adianta você arrancar o seu dedão, que você vai eliminar o sentido que você tem de si mesmo. O dedão está ali por uma razão. E, se vocês olharem na própria ótica dos animais, é isso que alguns vão apontar aí como aquilo que nos diferencia dos outros animais, a capacidade de fazer esse movimento de pinça, não é isso? Já ouviram isso em algum lugar? O que transforma o humano no humano é a capacidade de fazer pinça, ou seja, o que transforma o humano no humano é o sentido de ter a capacidade de olhar para si mesmo como uma imagem e perceber esta imagem, mas desde que ela seja real. Ou viver no mundo da fantasia, porque isso também é uma característica humana, não vitalizada, mas é uma característica humana. Mas é inerente ao que o humano é essa capacidade de perceber a si mesmo, melhor que seja a partir da realidade. Por isso que a nossa
possibilidade, a nossa necessidade também de intervir nesse campo áurico, nesse campo eletromagnético e criar uma possibilidade de olhar para si mesmo muito mais real, muito mais conectado com a realidade e não mais das fantasias que a gente fica normalmente vivendo. Esse é um aspecto aí que eu queria apresentar para vocês da mente, de maneira rápida, reduzir uma grande história aí em poucos minutos aqui, mas só para a gente ter uma visualização e vocês entenderem um pouco a constituição da mente e essa constituição da mente se relacionando com a aura, que é onde uma coisa está aí, cada coisa está. Porque ao ponto de algumas pessoas, por exemplo, chegam a pensar, quando a gente vai falar na ótica dos chakras, por exemplo, como a gente sabe que o segundo chakra se relaciona com a mente negativa, o terceiro chakra se relaciona com a mente positiva, as pessoas têm uma tendência a achar que as mentes estão ali, onde está o chakra. E eu estou mostrando a vocês que, no caso do ser humano, a mente está na aura, numa grande maioria, e uma parte dela no coração, quando a gente vai falar desse aspecto búdico, da capacidade que a mente tem de se abrir para o infinito. Que essa é a possibilidade mais elevada da mente, a abertura para o infinito. Para então o infinito preencher, transbordar naturalmente. Primeiro, o transbordamento ocorre na sua própria aura, e aí a sua própria aura transborda para fora. Por isso que a aura é um sentimento de conexão com o mundo externo também. É um transbordamento. A gente vem falando bastante desse transbordamento aqui nas nossas aulas, né? Um transbordamento em nível máximo, uma doação em nível máximo. O que é? O reconhecimento do infinito pelo próprio indivíduo. Ao reconhecer, simplesmente relaxar. Ao relaxar, esse transbordamento corre para a aura, impacta todos os canais sutis. Nós já falamos a partir dessa perspectiva também. A aura se fortalecendo, transborda para quem quer que esteja próximo. É um transbordamento, uma doação completa, perdoar, né? Uma doação em nível máximo. Então, essa é a nossa visualização aí desses aspectos.